Senhoras e senhores, uma boa tarde. Sejam bem-vindos ao plenário da Assembleia Legislativa. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene e convido para compor a mesa as autoridades. Senhor Kennedy Nunes, secretário de Estado da Casa Civil, que neste ato representa o excelentíssimo governador do Estado de Santa Catarina, Jorginho Melo. Excelentíssima senhora deputada estadual, Paulinha. Excelentíssima senhora deputada federal pelo Estado de São Paulo e presidente nacional do Partido Podemos, Renata de Abreu. Senhora vereadora do município de Blumenau e presidente do Podemos Mulher de Santa Catarina, Cristiane Loureiro. Senhor presidente da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, Doreni Caramori. Convidamos também, senhor presidente do Podemos, do Estado do Rio Grande do Sul, Everton Brás. Gostaria de convidar também para se unir a nós, a esta mesa de autoridades, ela que nos visita e nos brinda com a sua presença, Cristina Gremel, que vem do Estado do Paraná. Convidamos a Cristina para se juntar a nós aqui na mesa de autoridades. Neste momento, teremos a execução do hino nacional, composição de Francisco Manuel da Silva e de Osório Duque Estrada, em posição de sentido. Gigante pela própria natureza, estrelas forte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras vilas do Brasil.
luz do céu profundo. Fulguras o Brasil florão da América, iluminado o sol do novo mundo. Do que a terra mais arriba, Deus dos olhos lindos campos tem mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, as sedes da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge a luta. Nem teme quem te adora a própria morte derramará. Entre outras vidas que traz uma pátria amada, os filhos deste sol está gente, pátria amada Brasil. Gostaríamos de registrar a presença do excelentíssimo vice-prefeito do município de Bombinhas, José Antônio Olímpia. Senhor Tiago Oliveira, secretário da Casa Civil do município de Florianópolis. Senhor presidente da Fundação Nacional Juntos Podemos, João Lucas. Senhor técnico de futebol, empresário e palestrante, Vanderlei Luxemburgo da Silva. Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, a presente sessão, que concede o título de cidadã catarinense a Renata de Abreu, atende o que prevê o artigo 5º da Lei 16.721, de 8 de outubro de 2015. Neste momento, convido para fazer o uso da palavra o presidente da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, senhor Doreni Caramori. O senhor está com a palavra. Boa tarde a todos, senhoras e senhores, deputado Lucas Neves, jovem liderança catarinense, em nome de quem saúdo aí sua representação, presidente da casa, meu amigo Júlio Garcia, demais parlamentares, deputada Paulinha, a quem parabenizo de maneira efusiva pela sensibilidade em propor essa justa e merecida honraria. Parabéns, Paulinha, pela sensibilidade, está fazendo um gesto de reconhecimento de uma grande liderança que já fez pelo Estado e agora, sendo catarinense, fará ainda mais. Saudar Kennedy Nunes, representante do governador Jorginho Melo, em nome dele saudar os demais membros da mesa, naturalmente saudar minha querida amiga Renata Abreu, que naturalmente aqui se investe aí da insígnia de deputada federal, mas mais do que isso, é uma grande amiga minha e de todos os colegas do setor, que certamente estão aqui em peso para representá-la. Eu tive o prazer de conhecer a Renata há alguns anos atrás, porque parte da família da Renata também tem relação com o nosso setor de eventos, né? A Renata é da família do CTN, um dos grandes empreendimentos no estado de São Paulo, de cultura nordestina, que ajudou a nacionalizar essa cultura, que hoje já é uma realidade, a cultura nordestina nos 4 cantos do Brasil, e certamente o CTN foi o grande pilar aí dessa expansão. E aí militávamos no mesmo setor, mas eu não conhecia muito a Renata e tive o prazer de conhecer a Renata assim mais de fundo, numa época que talvez muitos hoje já nem lembram mais, né? Acham que está muito distante. Mas há 5 anos atrás, no março de 2020, o mundo foi assolado com esse fenômeno da pandemia, né? Um tema que dispensa aí maiores comentários,
que afetou a todos nós, a todas as nossas famílias. Muitos perderam vida, muitos perderam seus negócios, seus afazeres, o setor público precisou trabalhar muito, mas ao setor de eventos teve talvez um impacto desproporcional aos demais setores da economia, né? A gente virou, de um dia para o outro, o inimigo da coletividade, né? Naquele momento, a gente era o proliferador do problema. E, naturalmente, as medidas de isolamento afetaram de maneira também desproporcional o nosso setor, que precisou fechar literalmente as atividades. Há empresas do setor, e eu sou um empreendedor do setor, com muito orgulho lidero o setor nacionalmente, mas aqui em Santa Catarina, onde estão boa parte das empresas do grupo, há empresas que fecharam 18 meses consecutivos. Eu arrisco a dizer que nenhum outro setor da economia sobreviveria 18 meses com as suas atividades paralisadas. E nessa época, desesperado, nós passamos a recorrer às autoridades, né, para que apoiassem o setor. Nos primeiros meses, tinham políticas públicas transversais, né, que atingiam a todos os setores, de certa forma, foram paralisados, né? E a gente aqui foi acompanhando essas políticas que geravam crédito, emprego e tal. De repente, os setores começaram a voltar e o nosso cenário não tinha nenhuma esperança de voltar, né? E ao nosso setor, só restava perseverar. E foi nessa época que, então, a casa que eu aprendi a valorizar, o poder que eu aprendi a valorizar, por muito tempo tinha dificuldade de entender o papel do Legislativo e percebi que não há poder mais sensível que o poder legislativo, e foi o poder legislativo que teve a sensibilidade de estender a mão. Nesse momento que o poder estendeu a mão, nós fomos guiados por alguns pouquíssimos grandes guerreiros, né? Meu querido amigo deputado Felipe Carreiras, que foi o autor do PERSE, e depois, em conjunto, logo em seguida, né, foi votado a urgência e a gente, então, teve a relatoria do PERSE dada à minha querida amiga deputada Renata Abreu. E ali se iniciou um processo que talvez nem se encerrou ainda, né, que estamos auditando os números, né? Foram 7 leis federais. E aqui um parênteses importante, né? Há parlamentares que ficam mandatos em Brasília e têm dificuldade de aprovar uma lei federal, são 513 parlamentares, né? Não há produção legislativa que permita. E a Renata nos liderou a um programa de 7 leis parlamentares, né? O PERSE, senhoras e senhores, foi o maior programa de desoneração fiscal depois do Simples Nacional. Um programa que custou e que colocou diretamente na mão dos empresários mais de 40 bilhões de reais. Passou pela gestão de 350 mil eventos que foram cancelados ou transferidos, eventos com mais de 100 mil ingressos vendidos, que não puderam ser entregues. A lei do consumidor exigiria, né, que o evento vendido e não entregue teria que devolver o dinheiro no dia seguinte. Mas onde é que estava esse dinheiro? O dinheiro já tinha sido pago para o hotel, para a passagem aérea, para o artista, para a estrutura, etc., né? Foi um caos, né? E começou esse processo até, muitas ações, PROCON, etc. e tal, e aí, a primeira lei do PERSE foi essa que flexibilizou a gestão de 350 mil eventos. Resultado fantástico, os indicadores, redução de judicialização, a maioria dos eventos, depois que voltou, foram entregues e tal. Mas não era só isso, né? Porque não tinha esperança de voltar. Aí, o próximo assunto foi o crédito. Tinha uma política federal chamada PRONAMP, o PRONAMP direcionava crédito barato para todas as empresas. Nenhum banco queria emprestar para o setor de eventos. A primeira pergunta que eles faziam me manda seu faturamento dos últimos meses. Qual era o faturamento dos últimos meses? 0. Então, lideramos, junto com a Renata, um programa que separou 20% do PRONAMP para o nosso setor. Foram 21 mil empresas atendidas, né, quase 5 bi de crédito, que permitiu o setor se manter vivo. Bom, aí a pandemia continuava, o setor sem esperança, e, de repente, as CNDs começaram a vencer.
E aí você tinha execução, cobrança, bloqueio de conta e tal, em função de débitos, boa parte deles gerados durante aquele período. Afinal, as empresas mal podiam viver, imagina pagar os tributos federais, né? E aí lideramos junto com a Renata, sob a batuta da Renata, um programa de transação fiscal que até hoje é o maior programa de transação fiscal do Brasil. Foram 40 bilhões de reais transacionados, recuperando 20 bilhões de reais para o setor público, com uma condição de um grande desconto de multa e juro, parcelamento em 12 anos, que o setor vem honrando, já estamos indo para o 4º ano, e parcelas iniciais bem baixas, que permitiam que o setor conseguisse viabilizar. Bom, mas não era só isso, né? O setor já tinha angariado um passivo de eventos, porque a gente tinha que entregar o evento quando voltasse, passivo de crédito, por causa das empresas que tomaram crédito no Pronamp, agora um passivo fiscal. E a perna que dava sustentação havia sido vetada pelo então presidente Jair Bolsonaro, um esforço muito grande do Ministério da Fazenda, né, que é sempre um ministério difícil, e a gente teve com a Renata inúmeras vezes, até que a gente resolveu, já que não seria sancionado aquele item, enfrentar o veto. O assunto foi 13 vezes para o Congresso Nacional, na 14ª vez a gente derrubou o veto do presidente da República, por unanimidade, numa liderança importante da Renata, também do Podemos, e aqui vejo diversos podemistas, foram fundamentais, né? E aí, a partir daí, passou a vigorar, então, essa desoneração fiscal. PERSE acabou sendo assunto, inúmeras vezes, pelas recorrentes tentativas do ministro da Fazenda da ocasião, né? Em seguida, mudou o governo, o ministro da Fazenda virou o ministro Haddad, e todo ano, no dia 28 de dezembro, a gente tinha uma medida provisória para acabar com o PERSE. Todo ano, no dia 2 de fevereiro, quando voltava do recesso, estava lá no gabinete da Renata para a gente fazer o enfrentamento. E vencemos o governo em 3 ocasiões, e o programa continuou, até que, num mais um esforço aí do Ministério da Economia, ele apontou que o limite do recurso já tinha se esvaído, a gente ainda tem dúvida, mas o programa foi encerrado depois de 36 meses. Ainda assim, foi extremamente importante. Eu diria que esses dados é difícil de ter oficiais, mas o dado do setor é que 1/3 das empresas chegaram a fechar suas portas, um outro terço chegou muito próximo ao estado falimentar, e o PERSE foi o responsável por manter vivo esse setor. Mas mais do que isso, senhores, e esse talvez seja para mim o principal indicador do PERSE, o PERSE transformou o setor de eventos, para muitos ainda não é conhecido, no maior gerador de novas vagas de trabalho por 48 meses consecutivos. Eu vou repetir. O setor de eventos, a partir de um programa liderado pela Renata, se tornou o maior gerador de novas vagas de emprego por 48 meses consecutivos. 4 anos, o setor número 1 da lista. Hoje, o setor de eventos tem 73% mais empregos do que tinha antes da pandemia. A gente conseguiu, e aí pela liderança da Renata, pela qualidade do programa, transformar o patinho feio no setor que puxou o crescimento econômico depois da retomada da pandemia. A gente praticamente saiu de um problema para a sociedade para virar um setor que puxou emprego, economia, movimentação econômica para cima. Agora, com o fim inesperado do PERSE, aquilo que nós, eu e a Renata, que vocalizava muito isso, ela dizia que eu era muito entusiasta, que eu tinha que ter calma, que ela, deixa que eu falo. Aí ela falava, ela dizia que você está gerando emprego. E o ministro, tá, mas os outros também estão e tal. Pois bem, agora teve que acabar o programa para que, no primeiro mês, depois do fim do programa, o ciclo de 48 meses de ser o líder na geração de empregos virou sinal. O setor já passa a perder empregos e desinvestimento a partir
do fim do programa, demonstrando da pior maneira possível, infelizmente, que é com o fim do programa, que os nossos argumentos, Renata, estavam certos. Portanto, senhores, em nome aqui de um setor econômico nacional, Santa Catarina é o 6º ou 7º estado com o maior número de empresas e empregos no setor de eventos. Então, em meu nome, enquanto liderança nacional, mas em nome de todos os empreendedores de eventos de Santa Catarina, que se mantiveram vivos, que são responsáveis pela atração de turistas em diversos municípios. A Oktoberfest é um evento, a Festa do Pinhão é um evento, o Réveillon de Florianópolis é um evento. Aliás, eu queria fazer uma saudação ao Fábio, que eu vi aqui recentemente, aí, que coordenou o Carnaval de Florianópolis algumas vezes, deve ter saído para atender o telefone. Todos esses eventos são essenciais ao giro de um setor que induz outros 54 setores econômicos. Afinal de contas, o motorista de aplicativo vive dos eventos. A taxa de embarque e desembarque do aeroporto aumenta muito com os eventos. Hotéis, a construção civil, que faz apartamentos para locação de curta escala, os aplicativos e tal, é apoiada por eventos. A gastronomia, os restaurantes, os montadores, enfim, até o guardador de carros, aliás, especialmente o guardador de carros, também, Então, a partir do momento que a Renata lidera um programa que foi responsável pela manutenção e a retomada de um setor que estava morto, que era moribundo, que era um problema para a sociedade, e transforma esse setor no maior gerador de empregos por 48 meses consecutivos, ela deveria ter o título de cidadã honorária, não só de Santa Catarina, mas de todos os estados do Brasil. Eu, quando recebi a notícia da deputada Paulinha, de que havia sido aprovado aqui nessa casa, fiquei muito feliz, com a possibilidade não só de poder contar a todos essa história que contei para vocês aqui pessoalmente, mas também com a possibilidade de entregar para minha querida amiga Renata mais um predicado. Renata é uma pessoa inteligente, extremamente inteligente, sensível, tem garra, boa negociadora, líder, tem diversos predicados. E a partir de hoje vai ter mais um. É catarinense. Muito obrigado, Doreni, presidente da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos. Convido agora para fazer uso da palavra a excelentíssima deputada Paulinha, a proponente do projeto que deu origem à Lei Estadual número 19.446, de 3 de setembro de 2025, que concede o título de cidadã catarinense à senhora Renata Abreu. Deputada Paulinha, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigada, meu bem. Boa tarde, pessoal. Quero dizer para vocês que esse dia 5 de setembro, Renata, quando a gente começa a prepará-lo, e eu mando as mensagens para os nossos amigos do Podemos, e eu olho para vocês, me sinto tentada a nominá-los, porque muitos aí que estão nesse plenário são meus amigos, homens e mulheres que vieram de muito longe, do extremo sul, do extremo oeste, do litoral, de vários lugares, e quero muito agradecê-los por viver esse dia conosco, mas eu dizia a eles que nós teríamos, no 5 de setembro, um dia que marcaria a história de Santa Catarina. E já estamos aí próximo às 18 horas, e o nosso dia ainda está por abrir o seu primeiro sol, que começa nesse momento, com a entrega do título de cidadã catarinense a você, Renata Abreu. Eu sempre digo para os amigos que a vida, para mim, ela funciona de modo muito simples. Kennedy, que hoje nos presenteia com a sua presença e representa o governador Jorginho, foi meu colega aqui no parlamento, sabe que as escolhas que a gente faz, elas têm que ter um único norte, um único caminho. Para mim, a questão de certo e errado nunca foi e nunca será uma questão de opinião.
e por circunstâncias que eu não conheço, que Jesus Cristo, nosso Senhor, que abençoe esse plenário e os nossos dias deve ter determinado, eu me encontro com esta mulher extraordinária, com a Renata Abreu. E o meu primeiro conforto, Cristina, quando a vi, foi entender que não era só eu que tinha 1,57 m na política, que tinha mais alguém do meu tamanho, na acepção positiva da palavra também. E dali para diante a gente começa a construir essa caminhada juntas. Mas a Renata tem algo que é mágico. E o meu desejo de tê-la aqui e de te aproximar dos teus amigos, Renata, daqueles que caminham contigo, escolheram o Podemos como jornada, como trajetória daqui por diante, é para que eles também tivessem o privilégio de receber o teu amor tão genuíno e tão potente. Este amor que prega o Vanderlei Luxemburgo, que o traz também para a política agora, e que nos arranca dessa condição miserável de sermos apenas números, estatísticas. Num país com mais de 220 milhões de brasileiros, muitas vezes a gente fica reduzido a esse termo. E a Renata é uma mulher que tem essa capacidade de nos arrancar da invisibilidade. Foi isto que ela fez com o Dorani. Ela não perguntou de qual estado ele era quando abraçou a causa do setor de eventos, um dos mais estratégicos para o desenvolvimento da economia catarinense. Ela foi a responsável direta para que milhares de empregos de Santa Catarina fossem salvos. Ela, Fábio, foi a responsável direta para que a gente tivesse condições de manter de pé todas, não é uma ou duas ou meia dúzia ou 80, todas as empresas do setor de eventos do Estado de Santa Catarina, e isto é muito significativo. Mas, para além disso, me dirigindo a Márcia, a Cris, nossa presidente estadual, Marcinha, nossa presidente nacional de mulheres, a você, Cristina, que é uma das grandes guerreiras que tem feito confrontos estratégicos nesse país na defesa do teu povo, no Paraná. Quero aqui também deixar um relato das razões pelas quais esta mulher foi convidada a receber o título de cidadã catarinense. E, de forma breve, 54 mulheres mortas por feminicídio o ano passado em Santa Catarina. O ano não terminou e já são 106. A Renata conseguiu extrair o debate da política de gênero do campo ideológico. A Renata foi uma mulher, junto com outras grandes lideranças do Senado e da Câmara Federal, é bem verdade, que consegue trazer a normalidade para esse tema que é tão emergente e que agora começa, de tão assustador, tornar a ser uma discussão relevante nas famílias. As pessoas estão se perguntando, meu Deus, o que leva um ser humano a sua mulher a colocá-la numa condição de receber 61 socos no seu rosto, na sua face, dentro de um elevador em menos de 30 segundos, pessoal. E ela fez isso por nós. Ela aprovou uma série de leis que têm nos ajudado a construir uma política segura que elimine, por vez, ao longo do tempo, essa jornada de dor no que concerne as mulheres. E aí, se a gente fosse falar das políticas da Renata, Lucas, meu grande irmão, meu parceiro, nós teríamos que percorrer um mundo infinito, porque ela é assim. O mandato da Renata, eu sempre fui muito contestada aqui pela minha equipe, a minha equipe tem vontade de me matar todo dia, porque o nosso mandato não concentra. Nós não temos o mandato da saúde ou da educação, nós somos o mandato de tudo que pode ser interessante para um catarinense, porque nós nos importamos com as pessoas. E a Renata é exatamente assim, é isso que ela entrega para o país. Ela fala com profundidade sobre o tema da causa animal, o tema da, agora, adultização, da proteção das nossas crianças, da família, da economia, do desenvolvimento econômico do país como um todo. Ela atravessa todas as pautas. Porque se você tiver algo justo,
algo que mereça a atenção deste país, a Renata vai te ouvir. Então, meu bem, eu quero que tu leve contigo no teu coração o título que Santa Catarina te entrega. Porque a partir de hoje, além das tradições nordestinas que está na tua alma, no teu peito, além do teu estado tão potente que é São Paulo, Santa Catarina também passa a ser a tua casa. Essa é uma das poucas visitas que a gente teve o privilégio de partilhar desde que eu assumi a presidência estadual do partido, mas eu gostaria muitíssimo que mais a miúde nós tivéssemos o privilégio do teu convívio. Nós precisamos de mulheres fortes, de homens fortes também, mas mais que tudo, da tua mão, da tua presença, do teu amor ao povo de Santa Catarina. Seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe e receba o amor do teu Podemos, do Estado de Santa Catarina, dos empresários do setor do turismo, né, Doreni, de todos nós. Um beijo, meu amor. Muito obrigado, deputada Paulinha, proponente do título de cidadã catarinense, da deputada federal Renata Abreu. Neste momento, passo a condução dos trabalhos para a minha colega, deputada Paulinha. Bem, amigos, eu tomo a palavra apenas para conceder honrosamente ao meu querido amigo Lucas Neves a fala e para também prestar sua homenagem à nossa querida cidadã catarinense Renata Abreu. Deputada Renata Abreu, é com muita alegria que Santa Catarina lhe recebe e lhe abraça no dia de hoje. Quero parabenizar a deputada Paulinha, primeiro, pela proposição, agradecer todos os colegas deputados e deputadas que aprovaram esta lei que concede hoje esta honraria, que fará com que a deputada Renata Abreu poderá se considerar, a partir de agora, cidadã desse Estado que nós temos tanto orgulho de pertencer. Doreni aqui resumiu a importância da tua atuação, Renata, no Congresso Nacional, e como o teu trabalho feito lá em Brasília superou muito mais do que o teu compromisso com o teu povo de São Paulo. Acabou alcançando o país como um todo. O PERSE fez toda a diferença para um setor que foi duramente abatido no momento em que nós sofríamos com a pandemia. A tua atuação, a tua liderança foram fundamentais. Somente uma mulher, da tua grandiosidade, da forma como transita por todos os espaços, que faz parte do hall dos parlamentares mais influentes do Congresso Nacional, que lidera há 8 anos um dos partidos que mais cresce no Brasil. Somente alguém com essas características, com a força e com a determinação de Renata Abreu, poderia garantir uma lei que socorreu tantas e tantas empresas e que garantiu a manutenção e ampliação de tantas vagas de trabalho. Muito além do PERSE, nós também reconhecemos hoje o teu trabalho em tantas outras áreas. Quem conhece e acompanha o dia a dia da deputada Renata Abreu sabe do que eu estou falando. Comprometida com aquilo que realmente é importante para o Brasil, Vanderlei. E é com muito orgulho que hoje nós vamos entregar a ti este título. Toda vez que chegares aqui em Santa Catarina, vai se sentir também parte desta terra,
membro deste povo, que sempre lhe acolherá com muito carinho e com muito respeito. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui hoje contigo e participar desse grande momento. E obrigado também pela grande contribuição que tem dado ao nosso país. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Senhoras e senhores, eu agora convido o senhor mestre de cerimônias para conduzir então na tribuna a nossa homenagem. Senhoras e senhores, uma boa tarde. Renata Abreu, natural do estado de São Paulo, é advogada, empresária e exerce atualmente seu 3º mandato como deputada federal por São Paulo. Graduada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com pós-graduação em Direito Eleitoral e Administração de Empresa na Fundação Getúlio Vargas, Renata tem como uma das suas principais bandeiras a educação, defendendo a valorização dos professores, a inclusão de educação política e direitos do cidadão nos currículos escolares. Em seu exercício parlamentar, Renata é autora de 5 leis relevantes nas áreas de proteção à mulher, valorização da advocacia, também elaborou a proposta de emenda constitucional que torna o acesso à internet um direito fundamental. Como relatora da Lei 14.148 de 2021, a lei conhecida como a Lei do PERSE, foi decisiva na aprovação de benefícios fiscais ao setor de eventos como eventos, turismo, cultura, preservando milhares de empresas e empregos que foram impactados pela pandemia da Covid-19. A sua atuação teve repercussão nacional, alcançando diretamente a economia catarinense e garantindo fôlego a atividades fundamentais para o desenvolvimento desse Estado. O Poder Legislativo catarinense reconhece, portanto, a destacada trajetória pública de Renata Abreu, cujo trabalho tem contribuído de forma concreta para o fortalecimento da economia, da democracia e da coesão social, com impactos diretos na vida de milhares de cidadãos catarinenses. Renata Abreu demonstra, portanto, elevado espírito público, virtudes éticas e idoneidade moral e atua fortemente em benefício da educação, da economia, da inclusão social e no combate à violência aqui no estado de Santa Catarina. Neste momento, nós convidamos a excelentíssima senhora deputada Paulinha e o excelentíssimo deputado estadual Lucas Neves para se dirigirem ao centro do plenário e fazerem a entrega do título de cidadã catarinense. Ao mesmo tempo, convidamos a excelentíssima senhora deputada federal Renata Abreu a se dirigir também ao centro do plenário para receber o seu título. Neste momento, o Poder Legislativo catarinense concede o título de cidadã catarinense à excelentíssima senhora Renata Abreu. Nós agradecemos, excelentíssimos deputados, homenageada, convidamos para que retornem a seus lugares junto à mesa. Esta sessão é transmitida ao vivo pela TV AL e também pelo canal da Assembleia Legislativa no YouTube, e lá ficará disponível para posterior visualização. E a palavra novamente, deputada Paulinha. Obrigada, meu bem. Senhores, eu quero... Agora chegou o momento de nós ouvirmos, então, a nossa homenageada e nova cidadã catarinense. Quero dizer a Renata que,
para se propor um título, nós somos em 40 parlamentares aqui, para se propor um título de cidadão catarinense é requerida a exigibilidade de nós termos o mínimo de 11 assinaturas. Nós tivemos 14 colegas e não tivemos mais, Renato, porque paramos no óbvio, quando chegamos ao limite do necessário. Mas tu és consagrada cidadã catarinense, preciso dizer isso, por votação unânime. Os colegas de todos os partidos políticos te abraçam da mesma forma como eu e o Lucas. E quero também prestar a minha homenagem aqui, muito breve, ao presidente desta casa, que lamentavelmente por agendas já marcadas não pôde estar conosco, o presidente Júlio Garcia, que em tempo célere permitiu que nós organizássemos essa sessão com a competência da Cleo e de toda a equipe aqui do Parlamento Catarinense. Então, te digo que esta homenagem ela é para além do Podemos. Ela reúne os políticos, vamos dizer assim, de todos os partidos. E, por último, o meu agradecimento também ao governador Jorginho, que, ao mesmo tempo, no mesmo dia que chega a lei aprovada, ele promove o autógrafo e certamente ficará orgulhoso de saber que a consagração desse ato te oferece a chancela de cidadã catarinense. Minha amiga, agora nós gostaríamos de ouvir as tuas palavras. Vamos para 1,57 m, Paulinha. Boa noite, Santa Catarina! Estou animada. Eu queria muito dizer da alegria, Paulinha, e da honra que eu sinto aqui hoje em receber esse título de cidadã catarinense, o que só aumenta a nossa responsabilidade. Mas eu quero agradecer principalmente cada um de vocês que se deslocou dos 4 cantos desse estado para estar aqui hoje, podendo participar desse momento que, para mim, tem um simbolismo muito grande. E não foi só de Santa Catarina, mas no Brasil. Rio Grande do Sul, Everton, que está aí, Vanderlei Luxemburgo, meu próximo governador do Tocantins, também está aqui. O que eu falei? Eu promovi você já, você viu, né? Eu já estou lá na frente, Luxa. Ele gostou, pelo visto, hein? Agradecer muito Cristina Grêmio, que vai ser nossa senadora no estado do Paraná. Muito bom te ver aqui. A Cris, Lucas, você, que é o nosso deputado estadual, muito feliz de estar aqui com você. Muito obrigado. Kennedy, um abração para o nosso governador, que me recebeu super bem hoje na residência oficial. Deus abençoe muito vocês. Agradecer muito, muito, muito a nossa presidente nacional do Podemos Mulher, a toda a equipe do Podemos, meu coordenador Adriano, Gustavo, Pietro, Joãozinho, representando a nossa fundação. E, para mim, é um dia muito feliz, porque eu me lembro quando esse homem, esse catarinense, Doreni, presidente da ABRAP, no momento mais difícil do nosso país, veio lá representando a voz de todo um setor, não só de eventos, mas turístico, e falando do estado que ele vive, que ele ama, em que ele mora, da dificuldade, o estado turístico, podendo ver tanta gente desempregada, sem esperança. E hoje, para mim é muito emocionante, Doreni, ouvir as suas palavras e ver o quanto a política transcende. Eu falo que a política ela tem uma mágica, Paulinha. Eu estava agora no seu gabinete e eu fui no banheiro. E lá tem um quadrinho, que eu não sei se você reparou nele. E ali tem uma frase de Getúlio Vargas, falando: saio dessa vida para entrar na história. E a política tem essa mágica de deixar história. E para a gente é muito gratificante, porque é muito difícil você conseguir muitas vezes entender o quanto a política transforma vidas, o quanto às vezes uma lei faz toda a diferença, quanto é gratificante a gente poder ver a nossa luta, Doreni, transcender as fronteiras do nosso estado. Eu me lembro, quando eu estava na minha reeleição, Paulinha, e eu estava em Osasco, num evento de mulheres. E eu terminei aquele evento, tinha umas 400 mulheres. E aí uma levantou a mão no final do evento e falou assim para mim: Renata, eu vim aqui do Rio Grande do Sul, sua terra, Everton, para te agradecer. A gente aprovou uma lei no Brasil em que hoje o profissional de saúde
Quando ele identifica uma mulher que sofreu, tem indícios de violência, ele é obrigado a registrar no prontuário médico e mandar em 24 horas para a polícia. Porque a mulher, quando ela sofre violência, muitas vezes ela vai no hospital, mas não vai na delegacia denunciar o agressor. Isso é uma realidade. 90% das mulheres que sofreram feminicídio já vinham apanhando dentro de casa. E nós, então, demos o poder para o médico também ser um observador, porque ele sabe que aquela mulher está sofrendo violência. Mas antes ele não podia fazer nada. Hoje ele é obrigado a colocar no prontuário e mandar em 24 horas para a polícia. E naquele evento a mulher levantou a mão e falou assim: graças à sua lei, a minha irmã está viva. Porque ela foi no hospital. O médico percebeu, avisou a polícia. E no dia seguinte, quando a polícia chegou na casa daquela mulher, naquele momento ela estava sendo espancada. Já valeu a pena. E é disso que a gente está falando. Quando a gente consegue usar a política para transformar cicatrizes, dores em soluções. Quando muitas vezes a gente ouve a voz de alguém que está passando por uma necessidade, que está sofrendo uma dor, porque só quem vive aquilo consegue pensar as melhores soluções. Só uma mãe atípica sabe a necessidade daquela criança. Só uma pessoa com deficiência tem muitas vezes a sensibilidade de entender o que ela precisa. Só uma pessoa que fica mais de 18 meses parado, sem ter um faturamento, consegue entender que políticas públicas podem ajudar todo o empreendimento. E é disso que a gente está falando. Então, hoje, poder ter o reconhecimento de um Estado, por leis, por políticas públicas, que ajudaram milhares de famílias desse Estado a garantir o seu emprego, o seu sustento, a ter oportunidade, para mim é muito emocionante. É o que nos faz seguir em frente. É o que nos faz, muitas vezes, estar longe dos nossos filhos, Paulinha, e poder dizer: muito obrigada. A você, minha guerreira, minha presidente estadual, minha deputada estadual e próxima deputada federal desse Estado. Eu quero te agradecer muito, muito, muito. O dia que eu te conheci, eu vi uma mulher com um brilho nos olhos. Todos os dias falam que a gente é igual, né? Falam que nós somos muito parecidas. Mas você ama o que você faz. Você tem essa sensibilidade de não olhar números, mas olhar pessoas, olhar sonhos, olhar caráter. Né? Aquela pessoa que acorda cedo, que dorme tarde e que sabe que a política é para isso. Somos muito poucas, Cris, na política. E eu sempre falo que a culpa é nossa, porque a gente precisa dar esse passo além, Cris. Você também que vai ser nossa deputada federal. É muito bom a gente ver um time de pessoas que estão nesse ambiente, não para ganhar dinheiro, mas para fazer a diferença, para fazer a política de verdade. A política que transforma, a política que avança, a política que olha nos olhos e que compreende a essência de tudo isso. Eu já falei muito, mas eu me sinto muito honrada, de verdade. E a minha gratidão por esse Estado, a minha gratidão a cada parlamentar, a cada deputado estadual que reconheceu esse trabalho, que não foi fácil. Só para eu concluir, aprovar o PERSE era uma missão impossível, Doreni. A gente sabe disso. Era um projeto que dava 5 anos de isenção tributária para hotéis, restaurantes, setor de evento. O Pronamp com 20% reservado a esse setor específico, que foi o primeiro a fechar e o último a abrir. Um projeto que não tinha apoio do governo, que foi vetado pelo presidente da República, que não tinha nenhuma intenção de ser aprovado, que ninguém acreditava nele. Mas foi um catarinense que levou essa voz desse Estado para dentro do Congresso Nacional, que acreditou, que mobilizou, que criou missão, que chamou cada empresário a não desistir, mas a entender que nós tínhamos um caminho que dependia da nossa união. Muito obrigada por ter me dado a oportunidade, Doreni, de ter sido a voz do nosso setor, mas, acima de tudo, por não ter desistido. Porque enquanto muitos brasileiros jogaram a toalha, outros ergueram a cabeça e entenderam que no momento de dor, a gente precisa dar as mãos e seguir em frente, com propósito e com luta diária. O PERSE virou uma realidade. Foi o setor que mais empregou no Brasil, porque brasileiros não desistiram, e Santa Catarina teve uma voz firme.
Então, muito obrigado por ter me dado a oportunidade de representar esse setor tão importante do nosso país. Que Deus abençoe cada um de vocês. E hoje eu posso dizer com orgulho que sou uma cidadã catarinense. Viva Santa Catarina! Parabéns! Muito obrigada. Senhoras e senhores, vamos ouvir agora, já nos aproximando do encerramento da solenidade, representando, então, o governador do Estado, Jorginho Melo, o senhor secretário de Estado da Casa Civil, Kennedy Nunes. Boa noite a todos, cumprimentando os dois colegas deputados dessa casa, a deputada Paulinha, autora desse projeto, e também o deputado Lucas. Quero cumprimentar a todos à mesa. Quero fazer 2 registros especiais, além da homenageada de hoje, a deputada Renata Abreu. Quero fazer um registro especial a uma colega de profissão e que também agora entra nas trincheiras políticas, que é a Cris. Seja bem-vinda, Cris. E é um prazer de rever também o professor Luxemburgo, que não sou flamenguista, mas tenho que tirar o chapéu para ti, porque com certeza você fez um belo trabalho para a gente no Brasil inteiro. Em nome deles, quero cumprimentar a todos em nome do governador Jorginho Melo. O governador já esteve com eles ali, recebendo-os hoje no Palácio, mas pediu para que eu pudesse vir aqui para dar um abraço, não só na homenageada, mas em todos do Partido Podemos. É um prazer estarmos juntos. Os 2 deputados aqui têm sido parceiros aqui do governo e eu tenho certeza absoluta que essa união, esse caminho tem muito ainda a seguir, porque Santa Catarina tem pressa e nós estamos no caminho certo. Deixo aqui a minha referência a saber que a nossa deputada hoje, cidadã, eu quero ver tu falar oi, oi, oi aí. Entendeu? Então, para ser catarinense, tem que dizer oi, 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 né? Tem que falar assim. Mas eu fico feliz em saber que Vossa Excelência foi essa pessoa extraordinária que trabalhou tanto pelo setor de eventos. Eu e a Paulinha passamos esse período aqui. Tive a honra de servir o povo catarinense por 4 mandatos como deputado estadual nessa casa, então me sinto muito em casa aqui. E nós vivemos essa correria e a pandemia aqui. Quando nós aprovávamos, Cris, quando dava a oportunidade para abrir um setor, era uma alegria, era um negócio assim, absurdo. E como disse o nosso representante nacional, o nosso catarinense, é que vocês foram de um dia para o outro, né? Hoje e amanhã não tem mais nada. E eu me lembro muito bem como foi dolorido todo o trabalho. E à época, se eu não me engano, a deputada Paulinha era a liderança do governo aqui, do governador Moisés, e que também teve todo esse trabalho de fazer essa força que a gente teve para que pudéssemos voltar à normalidade depois disso. E falo isso com muita tristeza, porque na pandemia, ou seja, a pandemia levou o que eu tinha de maior riqueza, que foi minha querida mamãe. Então, eu sei como foi duro para milhares de pessoas perder, não só os familiares, mas também muitos negócios. Mas eu quero aqui ficar feliz porque eu soube que, vendo aqui que a deputada Renata Abreu fez esse olhar para o setor de turismo dentro do Pronamp. E para quem não sabe, o Pronamp, quem fez o Pronamp no Brasil foi hoje o governador Jorginho Melo, que à época era o senador da República e que fez e que salvou centenas e centenas de milhares de empregos. E isso mostra também o carinho que tem o governador pelo empreendedorismo, pelo trabalho, pela liderança que tem todos os empresários. Mas que bom, isso mostra que agora o autor foi o governador e você vem com esse perfil, com essa sutileza em saber, como disse a Paulinha, em tirar números. E como é difícil a gente dar vida ou
tato àquilo que é índice. Nós que somos jornalismo, muitas vezes a gente trabalha só com índice, mas atrás desses índices tem pessoas. Quer ver um dos índices que a gente fala e que parece que é só índice? É de acidentes e mortes de trânsito. Nós estamos aí, o trânsito mata mais do que guerra hoje no Brasil. E infelizmente, professor Luxemburgo, todos nós temos alguém que perdemos no trânsito, mas parece que é só mais um número. Quer ver? Deu um feriado, no outro dia nós da imprensa anunciamos tantos % a mais de números de vítimas nas estradas. Mas somos nós, pessoas, são viúvas, viúvos, são filhos que perdem pais, mães, irmãos, ou seja, há uma grande gama de pessoas que ficam frustradas e marcadas para o resto da vida, que não são apenas números. E eu percebo que você, Renata, é dessa pessoa que, como a Paulinha, é preciso na política. Eu e nós todos aqui, homens, o que seríamos de nós sem vocês, mulheres? Não seríamos nada. Por quê? Porque a mulher, ela tem esse carinho, essa visão, esse senso, esse negócio de ver além, às vezes até demais, mas tudo bem, mas é que vê, e a gente às vezes tem que dizer, tu estava certa, e eu gosto disso porque uma das bandeiras da deputada Renata Abreu é fomentar a participação de mulheres na política. Talvez se tivéssemos mais mulheres na política não estaríamos tão assim, mas talvez eu queria mais mulheres no STF. Tenham todos uma boa tarde. Obrigado. Obrigada, meu querido amigo. A presidência, então, agradece a presença das autoridades, a todos que nos honram com o seu comparecimento nessa noite. Mais algumas pessoas que se apresentaram aqui no protocolo, o amigo Alexandre José, jornalista, Cláudia Prudêncio, doutora Cláudia Prudêncio, primeira mulher a presidir a ordem no estado de Santa Catarina, o amigo Fábio Botelho, secretário municipal da Prefeitura de Florianópolis, a vereadora Liliane, de Joinville, prefeita Aline, de Major Vieira, o vice-prefeito Tonho, meu querido amigo da minha linda Bombinhas, vereador Maurício Batalha, ex-prefeito Marcos Weber, a todos vocês que estiveram conosco nesta noite, os amigos da Direção Nacional do Podemos, o Adriano, meu coordenador, que certamente deve ter saído para trabalhar, porque ele está na missão desde que chegou, Murilo? Aqui nesse corre. Assim, eu encerro esta presente sessão, convocando a sessão especial em comemoração aos 50 anos da Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina, FECOAGRO, para segunda-feira, em horário regimental, e após ouvirmos a execução do hino de Santa Catarina, na composição de José Basílico de Souza e Horácio Nunes Pires, a sessão está encerrada e nós já podemos nos preparar, a todos que estão aqui, que partilharão do momento, às 19 horas, nós queremos 19h10 no máximo, 19h15, com pouco tempo, já iniciar o Conexão Podemos, que desembarca aqui no estado de Santa Catarina. Muito obrigada a todos e todas, e vamos ouvir o hino do estado de Santa Catarina.